Estamos de volta com mais sucesso, como eu disse hoje, tratando de um assunto bem interessante. Se você não está tendo nenhuma dificuldade financeira, não desligue o seu receptor, pode controlar aí mesmo, porque você pode se identificar com muitas ações que vão ser tomadas hoje ou dicas que vão ser dadas hoje aqui. Nós estamos aqui com um consultor, que é o Anilton Max. Anilton, eu já agradeci a sua presença, da WI. A WI tem mais de uma investimentos, tem educacional. Isso, são 3 empresas que trabalham na área financeira, né? Nós temos da área de seguros, que é a empresa-mãe, que começou, na verdade, com o nome Verelo Corretora de Seguros. E num determinado momento nós descobrimos que boa parte da nossa clientela tinha dificuldades financeiras, às vezes porque fazia um financiamento, comprava o carro acima das suas próprias posses e se encontrava numa situação financeira difícil. E isso incomodava, porque você tinha o trabalho de vender o seguro, de angariar o cliente e via o cliente se perder não para outro concorrente ou para outra seguradora, mas ver o cliente se perder por ele mesmo, né, pelas decisões equivocadas que ele tomava. E isso incomodava muito. E alguns anos atrás a gente começou a pesquisar um pouco sobre isso, mais precisamente a minha esposa estava escutando um grande consultor financeiro bastante conhecido, que é o Gustavo Cerbasi, que tem um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Já li esse livro. Que é fantástico, né? Fantástico. E aí ela começou a me cutucar e eu comecei a buscar não só para nós, mas tentar buscar isso para os clientes. Então a primeira coisa que a gente fazia era comprar o livro e presentear algum amigo que estava passando por uma fase difícil, algum empresário que estava passando por uma fase difícil. E a gente percebeu aí um nicho de mercado muito interessante e fomos buscar dentro do mercado aquelas empresas que ofereciam esse tipo de cultura de educação financeira. E encontramos dentro desses parceiros uma empresa chamada XP Educação, que é a empresa parceira nossa nesse trabalho. A XP Educação, ela oferece palestras e cursos em várias áreas de educação financeira, desde a educação financeira para a pessoa física, também a educação financeira para a pessoa jurídica, especialmente porque nós estamos vivendo um momento de transformação do país. Usando a paráfrase do nosso antigo presidente da República, né? Nunca antes na história desse país se viu tanta necessidade de educação financeira. E as pessoas acabam trocando o pé pelas mãos exatamente por não ter um planejamento adequado. Até porque é o seguinte, uma verdade existe, né? Nunca na história desse país tanta gente teve poder de compra. Talvez não de pagamento, mas de compra sim. Porque existe aquele lado do alavancado, né? A pessoa faz uma operação alavancada, ele tem lá o seu salário ou tem o seu orçamento dentro da sua empresa e ele percebe que dentro daquele orçamento cabe aquela prestação, né? Você já deve ter entrado numa concessionária e para conversar com um vendedor de um carro que te interessava e a primeira coisa que ele perguntava era: você quer pagar quanto por mês? E muitas pessoas têm feito confusão nesse sentido. E tem uma série de outros erros ou pequenos erros que são cometidos, né, ou gafes que são cometidos na área financeira, que fazem com que que o empresário fique apertado desnecessariamente ao longo, principalmente da época do final do ano, novembro, dezembro, janeiro, o empresário normalmente está com a corda no pescoço porque não houve um planejamento financeiro correto. Então nós vimos que conforme você vai educando as pessoas começam a ter resultado financeiro. E aproveitando o gancho que o país está de crescimento, de pujança, de Copa do Mundo, de Olimpíadas, as pessoas têm visto alguns booms econômicos no país. Agora, a WI ela tem várias expertises. Você falou do financeiro e do educacional também. Agora é o seguinte, nós fomos lá na empresa e fomos conhecer um pouquinho da empresa. Nós montamos aqui uma matéria falando da empresa. Você vai assistir um pouquinho da empresa para a gente voltar a conversa aqui e agora entrar na questão educacional. Então você assiste a matéria para conhecer um pouquinho da WI, conhecer aqui o Anilton, a equipe dele, o pessoal, quais são os serviços que eles podem prestar, depois vai aqui e esmiuça um pouquinho mais. Assistam agora essa matéria. A WI nasceu como uma pequena empresa com apenas 2 funcionários e com o propósito de oferecer serviços financeiros de qualidade para os seus clientes. Vendo a necessidade de uma melhor educação financeira, também percebeu a oportunidade de ajudar essas pessoas a crescerem junto com o Brasil e com a economia do país.
Outro serviço oferecido pela empresa é na área de seguros, com mais de 20 anos de experiência, com especial atenção a suprir as necessidades dos clientes quanto a coberturas e riscos reais. Além de vários cursos de finanças do básico até o avançado, como cursos de finanças pessoais, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Aprenda a Investir na Bolsa e Análise Gráfica. A empresa também atua na área de investimentos, com um escritório de agentes autônomos que trabalha em parceria com a XP Investimentos, uma das maiores corretoras de varejo do Brasil, que possui o maior shopping center financeiro da América Latina, com produtos de investimento dos principais bancos e gestores de fundos do país. Vale lembrar que a atividade de agente autônomo de investimentos é regulamentada pela CVM, ou seja, todos os recursos administrados pelo escritório são controlados pela CVM e sempre ficam na conta do cliente, nunca na conta da empresa ou de qualquer pessoa ligada à WI. Essa regulamentação é tão rígida que todos os e-mails trocados pelo escritório e todos os telefonemas são gravados e ficam à disposição da CVM. Seja qual for a necessidade do cliente em assuntos financeiros, a WI está aqui para poder lhe ajudar a ter o melhor resultado, seja no seu seguro, aprendizado ou nos seus investimentos. A soma desses esforços se traduz numa máxima que se aplica ao trabalho da WI como sendo o cliente em primeiro lugar. Como eu sempre digo, não dá para conhecer toda a empresa, só se você visitar. Vai lá, pode acessar o nosso site, tem um link para você conhecer o site, conhecer ou ter contato com a WI. Agora, Newton, me diz o seguinte, dentro do expertise que vocês têm, você faz palestras, como é que uma empresa que fala, olha, ou não sei se é uma empresa, digamos assim, um empresário, um grupo, você pode atender, como é que é o atendimento de vocês? Vamos dar a palestra para vocês para organizar a vida da empresa, ou como é que funciona isso? Tá, a primeira coisa, antes de mais nada, a empresa precisa ter noção do qual é a real situação financeira dela. Uns anos atrás eu fui fazer consultoria numa empresa e ela achava que a situação dela eram as vendas que estavam baixas. Na verdade, a alavancagem dela era muito alta, né? Então ela tinha contraído dívidas muito acima da capacidade dela de pagamento dessas dívidas. Então entrou uma entre-safra de vendas, o que aconteceu com a empresa? Ela foi para o buraco, né? Ela não conseguiu honrar essas dívidas. Então, a empresa acaba fechando. E quando se fecha uma empresa, a gente sabe que mais dívidas vêm, porque são as dívidas trabalhistas, você comentou logo na tua abertura da questão desse tipo de dívida. Outro problema, algumas pessoas ficam desempregadas, né? Provavelmente o pessoal viu aí a matéria da grande fábrica que está aí, fecha, não fecha. Tem uma guerra política e jurídica no meio dessa história toda. Que vai ser, eu não sei em que ponto estamos agora dessa guerra, mas com certeza vai dar pano para manga aí por mais algum tempo. Então, a necessidade de você ter muito bem o seu planejamento faz toda a diferença no sucesso do seu negócio. E aí existem aquelas dicas básicas que a gente dá e que eu posso passar aqui rapidamente. A primeira delas é você consegue enxergar quando o lobo tenta entrar no seu curral para roubar uma das suas ovelhas. Mas quando passa a raposa vai por debaixo da cerca, você não consegue enxergar a raposa. Então, não são as grandes contas ou as grandes despesas que dão o desequilíbrio no seu negócio. Não é o aluguel que você paga do seu galpão, não é o da seu ponto comercial, não é a sua folha de pagamento. É claro que ela pode estar inchada ou não, você tem que mensurar qual é o nível de produtividade que você tem dentro da sua empresa. O que mais interfere também é a falta de hábito que o brasileiro tem de não ter uma reserva para emergência. Nós que temos empresa, que temos negócio,
Nós temos uma dificuldade imensa de ver lá 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais sobrando no caixa e achar que aquele dinheiro eu posso sacar como um prolabore, como um honorário especial ou qualquer coisa que seja e pôr no bolso ou comprar alguma coisa diferente. Nós temos que ter conceitos de que eu tenho que investir parte do meu lucro, eu tenho que reinvestir dentro da empresa e parte do meu lucro tem que ficar como reserva. Agora, essas raposinhas aqui, que você falou que tem um peso enorme na empresa, os empresários não percebem, às vezes, esse custo, que são custos acumulativos, né? Como sair disso? Como você pode... Você que é um educador, porque a sua área é educação financeira. Essa é a sua palestra, a sua formação é para isso. Exatamente. Eu quero falar depois dos cursos também, quando ocorre, como ocorre. Mas, Madir, como é que ele sai disso? Antes de mais nada, ele tem que ter um levantamento. Você só sabe para onde você vai se você souber onde você está. Se eu não tenho a mínima noção de onde eu estou e para onde eu quero ir, fica inviável. Primeira coisa, é você saber exatamente qual é o seu custo operacional. Você tem que saber o que é o custo operacional, aquela famosa despesas fixas, e separar as despesas fixas das variáveis. Essas variáveis, muitas vezes, tem lá os almoços de representação, tem lá as viagens, despesas de viagens, hospedagens em hotel. E eu não estou falando que você não tem que ficar num bom hotel, ou que você não tem que almoçar bem, ou que você não tem que fazer uma boa viagem ou ir de avião em vez de ônibus ou de carro. Mas você tem que saber qual é o teu limite. Se você sabe que você vai viajar daqui a 3 meses a trabalho, você comprar passagem hoje de avião, você vai pagar muito menos do que se eu esperar uma semana antes para comprar a passagem, né? São diferenças de preço muito grandes. E esse tipo de planejamento das ações que você vai fazer na empresa faz toda a diferença no custo final operacional. Lá no final você consegue. Da passagem você matou a pau aqui, porque a passagem é uma coisa interessante. Eu passei por isso esses dias. Mas então essas coisinhas, você controla isso. Por exemplo, você indica alguma ferramenta, ou planilha? O que você indica? Você não precisa ter um sistema operacional muito sofisticado para isso. Claro, tudo depende do tamanho da sua empresa, certo? Se você tem uma empresa de porte pequeno para médio, é claro que se você tiver um software de gestão, ajuda e ajuda muito, certo? Agora, se você tem uma empresa um pouco menor, com 5, 10 funcionários, e que você tem um faturamento já expressivo, mas que não compensa o investimento numa ferramenta dessa, você pode usar no próprio Excel. Tá? Você tem lá no Excel várias planilhas e nós fornecemos para as pessoas que fazem os nossos cursos, nós damos uma planilha básica para que a pessoa possa ter noção de onde está indo o dinheiro dela, com segmentação por transporte, segmentação de educação, segmentação, porque a gente fala em educação, às vezes parece que nós estamos falando da pessoa física, mas tem que lembrar que a empresa precisa ser reciclada constantemente também na área educacional. Porque o funcionário bem educado ou treinado, ele produz muito mais. E outro lado interessante também, já aproveitando o gancho de falar do funcionário, é que muitas vezes o funcionário não tem educação financeira, aí se arrebenta. Chega lá no dia 20, que tem o famoso vale, o que ele faz? Pô, chefe, dá para adiantar mais um pouquinho do salário, dá para puxar um pouquinho para cá. Então segura essa parte do funcionário aqui, porque assim, nós estamos terminando esse bloco aqui, já deu para entender. Ele vai voltar falando sobre essa questão do funcionário, você que é o funcionário. Da empresa só pega no pé de empresário. Mas você é funcionário, aguarde um pouquinho, tem algumas dicas para você se organizar aí, tá bom? E eu vou lembrando que esse bate-papo nosso aqui, toda essa matéria vai estar lá no nosso site, tá? maissucesso.com.br, você vai ter esse bate-papo nosso aqui, o resumo da matéria, você tem todas as matérias e as informações para você falar diretamente com a Newton, com a equipe dele e com a WI, ok? Eu volto em instantes com mais sucesso.